adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? O desafio que vem ao de encontro ao nosso coração nessa noite é adorá-lo independente das circunstâncias. Independente do que a gente tem enfrentado, das nossas lutas. As nossas lutas não nos diminuem a ponto de não nos tornar dignos de adorar o Senhor. Adoramos pela graça somente, pela misericórdia de Deus. E quando adoramos pela graça e pela misericórdia, nós somos curados. Amém? Quando adoramos pela graça e pela misericórdia do Senhor, nós somos edificados, somos fortalecidos. O Espírito Santo nos vivifica. E é exatamente assim que eu queria iniciar esse culto dessa noite com vocês, meus irmãos. Você também que está nos visitando. Vamos adorá-lo. Que o Espírito Santo vivifique-nos. Amém? Que o Espírito Santo nos vivifique enquanto declaramos: adorarei ao Senhor enquanto eu existir. Enquanto fôlego houver em mim. Aleluia. Adorarei, enquanto eu existir. E fôlego houver em mim. Adorarei, adorarei, enquanto eu existir. E fôlego houver em mim. Declare: com seu sangue precioso me comprou para Deus. Por sua vida abundante vivo para o seu louvor. Sarou minhas feridas e hoje reina em minha vida. E hoje reina em minha vida. Ele é a plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Inundou o meu viver. Adorarei, enquanto eu existir. E fôlego houver em mim. Declare: e fôlego houver em mim. Com seu sangue precioso, com seu sangue precioso nos comprou para Deus. Sua vida abundante vivo para o seu louvor. Sarou minhas feridas e hoje reina em minha vida. Ele é a plenitude de alegria, plenitude de alegria. Inundou o meu viver. Adorarei, adorarei,
enquanto eu existir. Fôlego houver em mim. Para isso fomos feitos, para o louvor da glória de Deus. Amém? Eu queria te convidar nesse momento a que você saísse do seu lugar e buscasse alguém para estar orando. Vamos estar clamando ao Senhor para que a sua presença venha aquecer os nossos corações nessa noite. Eu queria te desafiar a buscar de repente alguém que você ainda não conhece. Enquanto os instrumentos estiverem tocando, vamos buscar ao Senhor. Os seus lábios te abençoe quem está contigo. Diga: Senhor, Tu és bem-vindo aqui. Nós queremos te adorar e te conhecer com todo o nosso ser. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo intercessor que temos. Não cultuamos ao Senhor com nossas próprias forças. Nós não cultuamos ao Senhor simplesmente pela nossa retidão e perfeição, mas nós cultuamos ao Senhor pela Tua perfeição, por aquilo que Jesus Cristo é, pela perfeição que Ele é. Não há ninguém que se compare a Ele, irmãos. Adoremos a Jesus. Adoremos a Ele. Diante do trono de Deus nos céus, temos perfeita intercessão. Diante do trono de Deus nos céus, perfeita intercessão, o sumo sacerdote, o amor que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, escrito em teu coração. Enquanto Ele estiver ali, aleluia, estaremos seguros com Cristo. Seguro ali eu estarei. Adoramos a Jesus Cristo. Oh Deus Santo, se sou tentado, declare. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim dos céus, e vejo então aquele o justo salvando morreu pra minha vida libertar, satisfazendo, Santo Deus, que
que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Quero te convidar a cantarmos novamente do início. Essa canção diz: diante do trono de Deus nos céus, temos perfeita intercessão. Declare. Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão. Sumo sacerdote amor, que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, escrito em teu coração. E enquanto nos céus ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Estamos seguros em Jesus, escondidos nele, mesmo quando somos tentados. Quando somos tentados a desviar, declare: se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo os céus e vejo então, aleluia, o justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo Santo Deus, que me perdoa ao ver. Repita isso. Que me perdoa ao ver o justo Salvador. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo Santo Deus, que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Pela fé podemos declarar: vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição. Imutável sou, o Rei da graça, o Rei. Vejo o Cordeiro, declara de novo. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande imutável sou, o Rei da graça, o Rei. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador, unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está,
em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador, unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Aleluia. Isso é uma verdade tão poderosa, irmãos. Estarmos escondidos em Cristo. Ele é a nossa justiça, a nossa perfeição. Quando somos afligidos no nosso dia a dia, porque nós não somos perfeitos, nós temos para quem olhar. Amém? Nós não somos perfeitos, mas Ele é a nossa justiça e a nossa perfeição. Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos. Jesus Cristo intercede por nós à destra de Deus Pai. Isso é poderoso, porque eu e você sabemos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos. Quando entramos diante de Deus, esses erros, essas falhas e esses defeitos querem nos convencer que nós não podemos entrar diante dele. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, a nossa justiça e a nossa perfeição, nós podemos pela fé adorar a esse Deus. Amém? Nós podemos adorar a esse Deus em espírito e em verdade. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça, perfeição, o grande imutável sou, o Rei da graça, o Rei dos céus, unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Declare unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Oceanos de graça nos cercam. Por onde andamos, somos envolvidos por essa graça e por essa misericórdia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Declare tua graça. Tua graça cobre meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Tu és meu Senhor. Teu Espírito brilha em nós. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me Mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, declare. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Declare. Guia-me. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso, Espírito Santo. Da tua presença aquecendo o meu interior, derretendo o meu coração de pedra, me levando a experimentar, a viver uma fé mais firme. Guia-me
para que em tudo em ti, sobre as águas eu, por onde quer. Faça essa oração. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, mente em ti, Sarei, pois eu sou teu e tu és meu. Descanse nessa certeza. Pertencemos a Ele. Sou do meu amado e Ele é meu. Amém? Somos do nosso amado e Ele é nosso. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra hoje à noite, Senhor. Que o Senhor mostre mais uma vez o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia através da Tua palavra. E que ela não somente traga instrução para o nosso intelecto, mas que venham também, Senhor, verdades que rasguem o nosso coração. Verdades que nos coloquem na nossa posição. Verdades que nos humilhem, Senhor, mas verdades também que mostrem, assim como grande é a nossa humilhação diante do Senhor, grande é o Teu amor por nós. Que as Tuas verdades dessa noite manifestem esse amor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, você pode sentar. Nós estamos no meio de um feriado, nós estamos no meio de um feriado incrível. Eu acho que é um dos feriados mais legal que a gente teve nos últimos tempos, porque é um feriado segunda-feira, e nós estamos reunidos hoje em 2 lugares ao mesmo tempo, aqui e num sítio lá em Guapimirim, onde nós temos mais de 70 pessoas lá, servindo as crianças e ajudando lá no serviço. E tem sido algo muito interessante. Eu estive lá ontem, pude ver o quanto nossos filhos estão sendo ensinados ao Evangelho, o quanto eles podem ter comunhão uns com os outros, o quanto eles podem se divertir uns com os outros, e eu fiquei muito feliz com o que eu vi ontem. Hoje, amanhã eu vou para lá cedo, não diretamente, eu vou pregar num outro lugar, num acampamento da Marinha, com alguns pessoas da Marinha, e depois eu vou para lá para terminar o dia de amanhã. E acredito que amanhã muita gente também vai para lá, porque parece que tem a Cris programou, se você quiser visitar, você tem um valor que você paga, mais um valor do churrasco, e você pode passar o dia lá, o valor está ali em algum lugar do templo, tá, dali de fora.
Então, você pode visitar também. Oi? Tem que falar com o Alessandro. Não pode sair, chegar lá, porque eu acho que tem questão de carne, dessas coisas todas. Então, imagina você chegar lá, você não pagar e não tem carne para comer, porque amanhã vai ser o churrasco. Nós temos crianças aqui, para que nós temos salinha, as crianças podem ir, ok? Olha, então nós vamos ter uma escolinha lá, nós temos professores ótimos para isso. Eu quero conversar hoje com você, quem vai mexer? Vocês aí atrás mexem para mim? Então tá bom, porque eu nem sei onde que está, porque não está nem aqui o negócio. Vai ser aí. Então, eu vou falar sobre uma coisa muito importante que se chama temor. Eu vou explicar isso para você, para que você fique bem. Então, eu queria convidar você a se pôr de pé, abrir em Provérbios 23, verso 17, verso 18, para a gente ler as Escrituras Sagradas. Provérbios 23, 17 e 18. E aí eu vou convidar para a gente ler junto, para que a gente entenda. Então, eu vou estudar isso com vocês hoje, para que vocês entendam algo muito importante na vida de vocês, e eu acho que isso pode mudar muito a nossa vida. Diz assim, vamos ler juntos? Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e sua esperança não falhará. Vamos ler de novo? Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta noite. Obrigado pela igreja também reunida em Guapimirim. Que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, tanto quanto a nossa aqui. Eu peço que Teu Espírito fale, eu peço que Teu Espírito nos dê unção, que o nosso coração esteja disposto a ouvir a Tua voz, deseje ouvir a Tua voz, e esse texto possa nos ensinar coisas muito importantes sobre a nossa vida contigo. Renova o nosso coração, renova a nossa alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar? Deixa eu te explicar como eu cresci no Evangelho. Eu sou de um lar cristão, a maioria de vocês já sabem, mas meus pais me ensinavam uma coisa. Eles diziam assim, Cláudio, olha, preste atenção em como você vai viver a vida. Preste atenção no que você vai fazer, que se você cometer algum erro, se você pecar contra Deus, Ele vai vir pegar você. Então, quando eu saía com meus amigos e cometia algum vacilo na minha vida, eu ficava já com medo até de atravessar a rua, porque eu achava que Deus ia mandar um ônibus ou um carro desgovernado e ia acabar comigo exatamente naquele momento. Foi assim que eu fui criado. Então, eu ia numa festa e qualquer coisa que eu fazia de errado, e eu percebia que eu estava pecando contra Deus, eu simplesmente ficava apavorado. Eu tinha dificuldades de cear, eu tinha dificuldades de ler a palavra, e eu tinha dificuldade de orar. E isso, eu não sei se alguém já foi criado aqui assim, nós estamos num culto aqui, mas eu já vi gente levantando a mão. Ok, isso é assim, algumas pessoas foram criadas assim. Por outro lado, nós também vivemos o oposto disso. Isto é, nós vivemos a vida com Deus, fiados naquilo que nós acabamos de cantar, sobre a graça, mas entendendo a graça de forma equivocada, onde nós simplesmente fazemos o que queremos, sem achando que Deus não vai fazer qualquer coisa conosco. Nós começamos a achar que, por exemplo, eu posso simplesmente enganar alguém e achar que Deus vai ficar quietinho lá, sem se incomodar com o que eu faço. Então, é um outro oposto. Então, se por um lado você tem medo
de ser ferido por Deus. Por outro lado, nós vivemos um outro momento da nossa vida também, que, por exemplo, você peca diante de Deus, você sabe que está pecando, e você simplesmente não se incomoda com aquilo. Você acha que aquilo é uma coisa extremamente normal, que faz parte da sua humanidade pecar, e se esquece disso. Então você vem, ceia, você faz qualquer coisa, e não se preocupa com isso. Nem com Deus, nem com nada. E você pede perdão a Deus, e até em alguns momentos, mas esse perdão não te leva a mudar de vida, esse arrependimento não te leva a mudar de vida, e você continua fazendo sempre a mesma coisa. E aí, por exemplo, se alguém chegar perto de você e disser assim para você: cara, você está fazendo isso, você não teme que Deus toque na tua família? Você não teme que Deus te puna porque você insistentemente continua fazendo isso? A pessoa simplesmente responde: que isso, rapaz? O meu Deus é um Deus de amor. Ele não faria isso jamais comigo. Eu peço perdão. E ok, mas cara, você insistentemente vive com isso. Mas insistentemente Deus também me perdoa. Então nós vivemos dentro desses opostos. Um medo de ser ferido por Deus, e um outro lado também a gente começa a pensar e a dizer assim: cara, porque às vezes nós olhamos para Deus equivocadamente, olhamos para a graça equivocadamente, e nós então achamos que podemos viver de qualquer jeito. Então, o texto que nós lemos vai falar sobre o temor do Senhor. Ele vai dizer que nós não devemos invejar os pecadores, isso vai ser a última parte do meu sermão, e ele está dizendo que se você teme ao Senhor como deve ser temido, você será uma pessoa muito melhor, você será feliz, e se você agir assim, certamente haverá um bom futuro para você, a sua esperança não falhará, e tudo mais, é o que o autor está dizendo. Então, a Bíblia dá uma descrição, por exemplo, incrível do que é temer a Deus. O meu tema é temer. Quantos lembram aqui do episódio de Jó? Lembra de Jó? Todo mundo lembra? Ele foi... Satanás estava rodeando toda a terra, e ele, ao rodear a terra, ele se encontra com Deus e começa a conversar com Deus. Deus chega lá do céu e fala assim: está vendo lá, Jó? Aí Satanás: estou vendo. Esse cara é o melhor cara que eu tenho na terra. Como assim o melhor cara que você tem na terra? Esse cara me teme. Esse cara vive para mim e me obedece. Cara, é a pessoa mais importante que eu tenho. Ele me teme tanto que ele o tempo todo se afasta, se distancia da aparência do mal. Essa é a descrição que Deus faz de Jó. Jó diz assim, Deus diz para Satanás: Jó é um cara que ele o tempo todo está se afastando e se distanciando daquilo que é mal. Obviamente que quando Deus está falando isso para Satanás, Deus não está falando de uma obediência por uma obediência, porque o próprio Deus diz no Antigo Testamento que uma obediência por obediente fede aos olhos de Deus, às narinas de Deus, fede. Para Deus não faz sentido você simplesmente obedecer por obedecer. Deus está falando de algo muito poderoso. Então ele está dizendo, Jó me teme de todo o coração. Jó me teme com tudo que ele tem. Ele me teme de maneira extremamente profunda. Aí, quando a gente olha assim, a gente fala assim: mas o que significa temer como Jó? E a gente começa a pensar que isso é uma coisa do Antigo Testamento, o temor ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, vai dizer o seguinte, pode colocar para mim, diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade. Em que, gente?
No temor de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? O Paulo está dizendo que se você quiser ser santo, nos níveis mais elevados da sua vida, você vai precisar aprender a ser santo debaixo ou no temor do Senhor. Se você quiser viver uma vida mais profunda com Deus, você vai precisar aprender a ser santo diante dele. Então, ser santo não é uma coisa só do Antigo Testamento, temer ao Senhor não é uma coisa só do Antigo Testamento, mas é algo também do Novo Testamento. Em Provérbios capítulo 1, por exemplo, nós lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isto é impossível você ser sábio se você não teme ao Senhor. Você pode estudar no melhor lugar do mundo, ter a melhor educação do mundo, mas se você não temer ao Senhor, toda a tua interpretação de conhecimento que você tiver não vai valer nada, porque ela não está debaixo do temor do Senhor. Ela não está debaixo do seu zelo para com Deus. Portanto, é impossível ser sábio se você não teme ao Senhor. Agora, mesmo no Antigo Testamento, quando se falava de temor do Senhor, há dois tipos de temor que a gente precisa aprender. E talvez esse é o maior cuidado que a gente precisa aprender. Então, quando se falava de temor no Antigo Testamento, normalmente a ideia do Antigo Testamento não é sobre comportamento, é sobre relacionamento. Deus sempre chamava o povo de Israel a se relacionar com ele, e através desse relacionamento o comportamento muda. Preste atenção numa coisa, gente, que a gente nunca pode esquecer. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais a sua vida moral muda. É muito importante que vocês entendam isso. Porque nós estamos vivendo numa época que o Espírito Santo não está mudando mais ninguém. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não está mudando, mas a gente vive numa época que nós dizemos que amamos a Deus o tempo todo, mas a nossa vida moral não muda. A nossa forma de encarar os problemas não muda. A nossa forma de enxergar a vida não muda, porque nós estamos vivendo num momento em que, no momento da nossa vida, em que relacionamento com Deus não significa mudança moral em nós. Então, nós precisamos entender que relacionamento com Deus, temor a Deus, sempre vai desembocar em mudança moral na nossa vida. Toda vez que você diz que ama mais a Deus, que você se relaciona mais com Deus, mais o teu caráter vai ser mais moldado por Deus. Então, se você mentia, você não mente mais. Se você era violento, você começa a deixar de ser violento. Se você era alguém que tinha uma vida sexual promíscua, você começa a amar uma só pessoa e viver para uma só pessoa. Então, você precisa entender que tanto no Antigo como no Novo Testamento, relacionamento com Deus também significa mudança moral a reboque. Então, é preciso que a gente mude por dentro. Se nós estamos dentro de um lugar onde nós dizemos que nos relacionamos com Deus, que nós temos amado a Deus, mas nós não mudamos, alguma coisa errada em nós. Então, a Bíblia diz que há duas maneiras de nós lidarmos com o temor. Então, há dois tipos de temor, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento, o termo grego para temor se chama fobia. Fobia, olha só, isto é, um medo pavoroso. No Antigo Testamento, também a palavra significa você ter medo de alguém, de alguma coisa. Mas dentro do Antigo Testamento você tem um contexto, no Novo Testamento você tem um outro contexto. Então, no Novo Testamento, por exemplo,
quando você vai lidar com o significado do temor na Bíblia, olha o que diz em 1 João, eu vou pedir para que o meu irmão passe, diz o seguinte: no amor não há medo. Essa palavra medo aqui é o mesmo que temor no Antigo Testamento, é uma palavra grega chamada fobia. Então, vai dizer, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o quê? O medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, esse medo é o medo de ser ferido, do que João está falando aqui. Se você tem o temor, aquele medo de ser ferido, você precisa entender que esse tipo de medo também vem da parte de Deus. Deus, por algum motivo, coloca em no teu coração uma perspectiva de que se você viver equivocadamente, você pode e deve ser golpeado. Mas preste atenção, não é aí que Deus quer que a gente fique. Por quê? Porque em 1 João ele está dizendo isso. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando esse medo se instala no seu coração, você começa a ver perigo por todos os lados. Eu não sei aqui quantas pessoas sentem medo. Eu já vi muitas pessoas que eu converso, pastor, eu estou com medo. E eu começo a perceber que quando um medo se instala no seu coração, você não sai nem na rua. Você não consegue nem sair de casa. Por quê? Porque você consegue olhar para todos os lados perigos contra você, contra seus filhos, contra seus familiares, perigos de todo o jeito. Então você começa a perceber o quanto você é uma pessoa vulnerável, e o quanto você está exposta a tudo que está à sua volta. É por isso que João está dizendo que o medo é o oposto, isto é antagônico ao amor. Engraçado, uma das coisas que a gente pensa que a antítese do medo seria a paz. Mas olha o que João diz. João diz que a antítese do medo é o amor. Então a gente fica pensando, mas a antítese do medo, se eu estou com medo, então eu tenho que ter paz para não ficar com medo. João diz que não é isso. João diz que para você perder o medo com as coisas na vida e com a sua relação com Deus, você precisa ter amor, viver no amor. Ele não está falando de paz aqui. Então, normalmente a gente pensa que a gente está tão atribulado, com medo de tantas as coisas, nós dizemos assim, eu preciso de paz. Não, João está dizendo que neste caso aqui, com relação aos medos, você precisa de amor, porque o perfeito amor faz o quê? Expulsa o medo. Então, medo e amor são antagônicos. Imagine você, por exemplo, começando a namorar alguém aqui, um jovem, chega assim, olha, enquanto você me tratar bem, eu vou amar você. Isso é uma coisa impossível, porque o amor justamente é antagônico a todas essas coisas. Então, quando você diz para alguém que você só vai amar uma pessoa enquanto ela não fizer nada de mal, na verdade, isso não é amor que você está expressando por essa pessoa. Por quê? Por quê? Porque isso está longe de ser amor. O amor sempre, eu já falei isso com vocês, uma das marcas do amor é sempre ele estar aberto a ser ferido. Quem ama não tem problema em ser ferido. Quem ama não tem problema em ser machucado. Não importa o quanto isso doa. Essa é a marca do amor. Por isso que na cruz Jesus Cristo nos amou. Ele nos amou porque ele nunca teve medo de ser ferido. Então, quem ama nunca tem medo de ser ferido. Mas vamos caminhar para que a gente possa entender um pouco isso. A marca do medo
uma das marcas do medo que a gente tem, e preste atenção na vida de vocês. Quando você tem medo de alguma coisa, o que você mais deseja? Quando a gente está com medo de alguma coisa, eu vou para você entender, você não pode permitir ou se permitir que qualquer coisa dê errado naquilo que você está planejando. Quando alguém tem medo de que alguma coisa aconteça, essa pessoa faz assim, ó, isso aqui não pode dar errado. Olha, isto é, a marca de uma pessoa cheia de medo é que ela tem que ter as suas necessidades completamente supridas. Nada pode sair diferente do que ela está imaginando. Porque para ela, se alguma coisa sair errado, vai acabar tudo. Então, a marca do medo é que esta pessoa é extremamente autoabsorvida. Ela está pensando tão nela mesmo, ou em si mesmo, que ela não pode permitir que nada dê errado. Então, Deus pode colocar esse tipo de medo em mim e em você. É aquele medo de que se você fizer algo errado, Ele pode te ferir. Deus pode fazer isso. Mas Deus não quer que nós continuemos a partir desse princípio. Porque a Bíblia diz que há um tipo de medo que nós temos que nos livrar. E é esse tipo de medo. E olha que coisa interessante. Pastor, peraí. A Bíblia diz que Deus pode colocar esse medo pavoroso em mim, onde ele coloca em mim que se eu fizer alguma coisa errada eu vou ser punido, mas o próprio Deus quer que eu não continue vivendo debaixo desse medo. É isso mesmo. Por quê, pastor? Porque para Deus há um outro tipo de medo que é muito mais vital às nossas vidas. Então, quando é que nós vamos... por que nós sempre estamos cheios de pavor quando nós fazemos alguma coisa errada? Eu não sei se você já ouviu o Lutero dizendo, mas olha o que Lutero está dizendo. Preste atenção. Olha como é que ele diz. Se você não se aproximar de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, quando você se aproximar de Deus, quando Ele vir ao seu encontro, Ele será um fogo consumidor. Então, o que Lutero está dizendo? Que todas as vezes que Deus vir ao seu encontro, ou que você se aproximar de Deus, e que você fez alguma coisa errada, e ao fazer essa coisa errada, você não está diante dele, diante da cruz, ele vai vir para pegar você, para te causar dano. É esse tipo de medo que Lutero e que o Antigo Testamento diz que é um temor negativo. Então, todas as vezes que você pecar, ou que cometer algo errado, e você não estiver diante da cruz em arrependimento verdadeiro, se Deus se aproximar de você, Ele vem para ajustar as contas com você. E isso acontece, gente, porque muitos de nós não estamos escondidos na cruz. Nós pecamos e achamos que essa é a coisa mais normal de um ser humano fazer. De fato, nós somos pecadores, mas nós não lamentamos o nosso pecado. Então, a Bíblia diz que quando nós não lamentamos o que fizemos ou o que fazemos de errado, quando Deus se aproxima de nós, Ele toca em mim, toca na minha família, toca na tua família, toca em você e toca nas coisas que são tuas. Porque, como diz Lutero, se você não se aproximar de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, quando você se aproxima de Deus, quando Ele vir ao seu encontro, Ele será um fogo consumidor. Esse é um tipo de medo que a Bíblia chama de medo negativo, temor negativo. Que Deus coloca sobre mim e você, mas Ele quer que nós não vivamos debaixo desse tipo de temor.
Mas é importante por causa da nossa natureza rebelde, por causa da nossa insistência em viver longe de Deus. Então, mas há um outro tipo de temor. E aí em Provérbios 28:14, nós vamos ver um outro tipo de amor. Olha o que ele diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Isto é, o autor de Provérbios está dizendo que bem-aventurado aquele que teme sempre. Isto é, que tudo que você faz na vida, você está diante do temor do Senhor. Quando você vai negociar alguma coisa com alguém e você está na tentação de passar a perna nele, quando você está debaixo do temor de Deus, você volta atrás. Porque tudo que você faz está debaixo do temor do Senhor. Não do temor de ser ferido, embora ele exista, mas de um temor diferente. Então, o primeiro tipo de temor não faz você feliz. Quando você só teme a Deus e só obedece a Deus porque Ele pode pegar você e pegar teu filho, ou a mim, esse tipo de amor só te deixa com mais pavor. E ele não te deixa feliz. Então o provérbio está dizendo que há um tipo de temor que você pode ter e que você vai, e esse amor vai fazer você bem-aventurado. Esse tipo de temor, desculpe, não de amor, fará você uma pessoa extremamente feliz, fará uma pessoa muito bem abençoada por Deus se você viver diante desse temor. Então, o primeiro tipo de temor não faz você feliz, mas o segundo tipo de temor, que isto é, a Bíblia fala sobre um temor santo, é que quanto mais você tiver esse temor de Deus, o segundo tipo de amor, que a gente chama de temor reverente. Você já ouviu falar de reverência aqui na igreja? Quando eu digo assim, irmãos, sejam reverentes. Isto é, você sabe que você deve aquietar seu coração, se sujeitar à palavra dele, não ficar andando para lá e para cá, mas você faz isso não porque ele pode punir você, mas porque você o tem tão em alta conta na sua vida que ele merece todo o seu respeito e toda a sua reverência. Então, é esse tipo de amor que Provérbios está dizendo que a gente precisa ter. Como ele se dá? O Salmo 130, verso 4, vai dizer isso para a gente. Por favor, passe para nós. Mas contigo... Vamos de novo? Mas contigo está o perdão para que sejas... Então, qual é a primeira questão do temor? Se eu fizer alguma coisa errada, Deus vai me pegar. Já no Salmo 134, ele vai nos falar de um outro tipo de temor. Ele vai dizer: o teu perdão é que me faz temê-lo. Isto é, as tuas misericórdias são tão grandes para comigo. A tua graça é tão grande para comigo, que quanto mais eu me deparo com ela, mais eu quero ter, mais eu o temo. Mais eu olho para você de forma diferente. Mais eu quero estar na tua presença de forma diferente. Percebe que muda? O que o autor está dizendo? Ele está dizendo, o salmista está dizendo: Senhor, Tu és um Deus tão cheio de misericórdia, Tu és um Deus tão cheio de graça, e isso me enche de tanto temor, que eu não consigo imaginar em tratar alguém ou lidar com as coisas desta vida e chegar na tua presença com algum pecado no meu coração. Você já entrou aqui alguma vez neste lugar
E a primeira coisa que você foi fazer quando entrou naquele lugar, dizer: Senhor, eu não quero poder abrir meus lábios com um pecado dentro do meu coração. Porque você não merece isso. Quando você olha para essa cruz aqui, e você está chegando de lá, sabendo que Ele é perdoador, sabendo que Ele é cheio de misericórdia, e você diz assim: Senhor, eu não quero entrar na Tua presença com um coração contaminado pelo pecado. Pastor, eu sou pecador. Claro que você e eu somos pecadores. Mas deixa eu te perguntar, se você já entrou nesta igreja e feriu alguém aí fora, ou feriu alguém na sua casa, e se incomoda com isso? Você se incomoda quando faz isso? Você diz assim: Senhor, eu não quero entrar na Tua presença com essa marca no meu coração. Porque você não merece isso. Eu sei que Tu me perdoas. Mas eu não quero viver na Tua presença sem que isso seja completamente removido ou tratado no meu coração. Então, o que o salmista e o provérbio está dizendo? É que esse temor reverente cresce a cada dia que você vê mais a graça de Deus. Quanto mais você enxerga o perdão de Deus, quanto mais você percebe que Deus é capaz de te perdoar de qualquer pecado, que Deus é cheio de misericórdia, que Deus é cheio de amor por você, mais você vai temê-lo. Mas você não vai querer entrar na presença de um Deus santo e majestoso com manchas no seu coração. Não porque você pode removê-las, mas porque Cristo removeu na cruz. Entende? Mas é aquela ação deliberada de que você não quer entrar na presença de Deus a tal modo que você causa dano a Ele quando você entra na presença dEle com o coração manchado pelo pecado. Onde você não se preocupou em se arrepender. Onde você não se preocupa em mudar. Onde eu e você insistimos em viver a mesma vida. Preste atenção. Pastor, mas como esse amor pode ser instalado em minha vida? Como esse temor pode existir dentro de mim? Como eu posso temer a Deus ao ponto de que eu não possa ofendê-lo? Ou não possa profanar um Deus que me ama tanto? Você percebe que, às vezes, nós estamos vivendo um outro oposto? Nós saímos de casa, maltratamos alguém, vamos para algum lugar, machucamos pessoas, traímos nossa família, causamos danos aos nossos amigos, e simplesmente chegamos aqui e olhamos para a cruz e dizemos assim: está tudo quite. E nem sequer, diante da presença do nosso Deus, dizemos o seguinte: Senhor, Tu és tão cheio de graça, tão cheio de misericórdia, me perdoa o que eu fiz. E me ensina da próxima vez que eu estiver com essas pessoas, por causa do meu temor a Ti, de não querer ofendê-lo, que eu nunca mais vou tratá-los da maneira nas quais eu estou tratando. Entende? Você tem vigiado sobre o teu coração? Nós temos feito isso. Sabe quais são os maiores dilemas do meu coração, gente? É que toda vez que eu percebo que eu pequei, eu olho para mim mesmo e vejo o quão iníquo eu sou, mas eu também olho para o Espírito Santo e digo: Senhor, eu preciso ser mudado.
Eu preciso ser transformado. E toda vez que eu vejo que Deus está me mudando, eu olho para esta cruz, toda vez que eu vejo que Ele me perdoa infinitamente mais do que eu posso imaginar, toda vez que eu estiver junto com os meus filhos, com a minha esposa, com meus amigos, com as pessoas nas quais eu lido no dia a dia, com os negócios da vida, eu preciso andar diante da presença de Deus em temor a Ele. É isso que nós precisamos fazer. Eu não sei se você está entendendo. Mas, pastor, como a gente pode ter esse temor? Esse temor não pode ser instalado no coração como a gente instala um aplicativo. Você tem telefone, sabe o que é um aplicativo, né? Você vê um aplicativo, clica em instalar e ele instala. O temor de Deus não é assim. Para o temor de Deus ser instalado no nosso coração, a Bíblia vai dizer que você precisa ter disciplina para fazer isso. O que é uma disciplina? Quando a Bíblia fala sobre a questão do temor a Deus. Deixa eu te explicar como isso funciona. O que é uma disciplina? É você começar a pegar um atributo de Deus. Não sei se você entende o que é um atributo de Deus. Deus é um Deus de atributos, isto é, Ele é um Deus santo. Amém? Ele é um Deus soberano. Isso é um atributo de Deus. Ok? Ele é um Deus misericordioso. Isso é um atributo de Deus. Ele é um Deus de amor. Isso é um atributo de Deus. Como é que você começa a temer a Deus? Como é que essa disciplina acontece? No dia a dia da tua vida, você pega um atributo de Deus e começa a refletir sobre esse atributo na tua vida. No seu dia a dia. E então, quando você, por exemplo, é uma pessoa que tem problemas com outras pessoas, que você maltrata pessoas ou que você engana outras pessoas, você, por causa da cruz de Cristo, você começa a meditar sobre um atributo de Deus que é a sua justiça. Do quanto Ele nos trata com uma justiça amorosa. Isto é, Ele, em vez de pegar a mim e a você e acabar com a gente, fazendo como Lutero disse, em vez de nos deparar conosco por meio do Evangelho, Ele poderia ter nos consumido, e as suas misericórdias são a causa, porque nós não somos consumidos. Nós pegamos esse amor de Deus, essa justiça de Deus, e começamos a aplicar esse atributo de Deus em nosso coração, a tal ponto que isso venha para a nossa alma, e toda vez que você tiver a possibilidade de ser injusto com alguém, a justiça de Deus estará sendo fomentada no teu coração, e aí você para de ser injusto com essa pessoa. E aí a Bíblia diz que quando você deixa de ser injusto com essa pessoa, porque você olhou a justiça de Deus sobre você, então você está começando a temer a Deus. Entende? Então esse negócio que você teme a Deus, e é apenas um chavão, isso não é real no cristianismo. Um outro exemplo. Talvez você esteja aqui, vocês estejam preocupados com muitas coisas. O que é que nós vamos fazer amanhã ou na terça-feira? Que decisões eu vou tomar quanto ao meu negócio, quanto ao meu trabalho, quanto à minha vida? E você então pega um atributo de Deus que se chama sabedoria de Deus. E aí você começa a olhar os atributos de Deus de sabedoria e vocês começam a dizer que Deus é sábio. Deus é sábio para vocês? Sim ou não? E você começa a olhar para Deus e também ver que se Ele é sábio, significa que Ele vê o futuro muito mais que você não é capaz de enxergar um palmo além do seu nariz, um segundo além do seu nariz, que você não consegue distinguir de coisas menos e mais importantes, mas que toda a sabedoria está em Deus. Ok? Então, quando você está pensando, está aqui neste momento e você está preocupado com
com o que vai acontecer amanhã, mas aí enquanto você está preocupado, eu estou falando com você sobre a sabedoria de Deus, que Deus é sábio, que Ele tem todas as coisas na sua mão, que Ele cuida daqueles que são seus, e aí de repente eu pergunto a vocês, vocês continuam preocupados? Aí você diz, não, pastor, é verdade, eu estou aqui pensando sobre a sabedoria de Deus, e eu sei que aquilo que eu não sei fazer e não posso resolver, Ele é sábio, Ele me guiará com toda a sua sabedoria. E aí a Bíblia diz que quando você pega esse atributo de Deus aí Ele começa a entrar na sua vida, então você começa a temer ao Senhor, porque Ele é sábio. Mas vamos dizer que você tem que entrar numa cirurgia amanhã muito complicada e perigosa, e você está com muito medo dessa cirurgia, você acha que pode acontecer algumas coisas incríveis e difíceis para você, e você então começa a pensar na soberania de Deus. E aí começa a entender, começa a olhar para os textos bíblicos e começa a ver que Deus é tão soberano que nenhum fio da sua cabeça pode cair, que Ele não permita. Ele diz que sobre a soberania de Deus, que se Ele dá comida aos passarinhos, Ele cuida de você. A Bíblia diz que se Ele deu o seu Filho por você na cruz do Calvário, Ele também não lhe dará também todas as outras coisas? E então você pega esse atributo da soberania de Deus e quando for para a cirurgia amanhã, em vez de você estar preocupada com o que vai acontecer com você, você sai e entra na cirurgia dizendo, Deus é soberano. A Bíblia diz que quando você está fazendo isso, é que você está começando a aprender a temer a Deus. Porque Ele é dono da tua vida. Ele é tudo para você. E isso é temor a Deus. Então, a minha pergunta é, hoje, você está preocupado com alguma coisa ainda neste culto? Ou você teme a Deus? Você está preocupado? Ou você aprendeu a temer a Deus como deve ser temido? A Bíblia diz que você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Estar preocupado e temer a Deus ao mesmo tempo. Ou você teme, ou você está preocupado. Então a pergunta que eu faço nesta noite, você teme a Deus? Deus é sábio na tua vida? A sabedoria dele te afeta? Você vai continuar com medo das coisas todos os dias? Ou você vai viver a vida reconhecendo que Deus é o Deus dono de todas as coisas? Então, você, quando está passando por uma situação, depois do que eu falei, do que a Bíblia disse, você vai continuar dizendo assim, mas algumas coisas podem acontecer, ou vai dizer assim, a minha confiança está plenamente em Deus? Então a Bíblia diz que se você é capaz de responder que toda a sua vida está diante de Deus, que Deus é sábio, que Deus é tudo para você, então é que você começou a aprender a temer a Deus. Talvez você diga também o seguinte, pastor, eu estou com ódio de uma pessoa, o que houve? Essa pessoa me humilhou muito, ela falou coisas nas quais elas não poderiam ter falado de mim. E eu estou com ódio terrível dessa pessoa, porque ela me humilhou muito. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você teme a Deus, você sabe quem você é. E deixa eu te dizer,
E aqui eu quero falar compreendendo as dores de uma ofensa. Quando alguém te machuca muito e fere muito, e isso é possível, nosso coração fica triste por causa disso. Quando você teme a Deus, você sabe que o quanto essa pessoa te feriu não chega à metade do que de verdade você é. Então venha me dizer que alguém chegue para mim e diga assim: Pastor Cláudio, você é um safado. Você não vale nada. Você é isso e você é aquilo. E você é aquilo outro. Quando eu temo a Deus, quando o meu temor está diante da graça e do Evangelho de Jesus Cristo, eu posso responder para essa pessoa que ela só fez uma parte da lista na qual eu sou, mas que eu poderia dizer muito mais do que ela pode dizer de mim mesmo. Que eu poderia dizer para ela que ela ainda não preencheu tudo, que o que ela falou de mim é só um pouquinho do que na verdade eu sou. Mas eu posso dizer também para ela que mesmo sabendo de tudo isso, e ainda que eu possa dar para ela uma lista muito maior das ofensas dela sobre mim, eu posso dizer para ela também que na cruz ele não levou em conta tudo isso e ele me ama plenamente como nunca me amou. Eu estou fazendo isso reverberando um diálogo que Lutero teve com Satanás. E é um diálogo daqueles incríveis, onde Satanás começa a perfilar todos os defeitos de Lutero. E Lutero diz: gente, como você me conhece? Mas Lutero continua: mas tem uma coisa, Satanás, você esqueceu de algumas coisas, eu posso te dar muito mais do que você disse. Mas tem uma coisa, na cruz do Calvário, todos os meus pecados foram lançados. E é por causa de Cristo que eu estou escondido em Deus. E é por causa de Cristo que o meu relacionamento com Deus não é através de um fogo consumidor ou de um olho ardente que está para me consumir, mas de um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia. Entende? Então, uma coisa é saber que Deus é soberano, uma coisa é saber que Deus é sábio, uma coisa é saber que Deus é amor, mas outra coisa é saber de fato que isso está acontecendo dentro de você. E a Bíblia diz que quando você começa a ter essas coisas reais dentro de você, você está começando a temer a Deus. Você sabe que Deus é tudo na tua vida. Eu quero caminhar para o meu final. E aí, nós queria ler em 1 João capítulo 5, verso 3. Desculpe, é Provérbios 17. Eu acho que eu não coloquei aí. Coloquei? Acho que eu não coloquei. Eu acho que eu não coloquei. Provérbios, 1 João 5, 3. Não está aí. Um anterior a esse. Não, por favor, pode descer. 1 João, Provérbios, Salmo. Não, então esqueça. Deixa aí nesse aí que eu vou chegar nesse. 1 João 5,3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deixa eu te terminar, antes de eu chegar nesse último verso, com uma história que um senhor, ao ouvir um pregador chamado Whitefield pregando, ele diz o que aconteceu, como foi a sua conversão e como foi o desenvolvimento da sua vida com Deus. Ele diz que, o nome dele é Alan Cotter, se eu não me engano, eu não estou com o nome bem na cabeça, e ele diz que ele detestava cristãos, que ele não gostava de cristãos, e de repente ele ouviu que George Whitefield ia pregar na sua cidade. Então, como ele viu muita gente correndo ao encontro dessas pessoas, ele foi lá ouvir esse homem pregar. E quando ele ouve esse homem pregar, Whitefield vai pregar sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus e quanto nós somos, o ser humano é pecador. E ele disse que quando ele ouviu sobre a justiça de Deus e ouviu sobre a sua justiça, ele teve a plena convicção de que nada do que ele fizesse pudesse agradar a Deus.
Mas ele disse, olha, mas isso não parou ainda. Aí, imediatamente, quando eu ouvi Whitefield falar sobre a justiça de Deus, sobre a graça e a misericórdia de Deus, me veio um episódio de muitos anos atrás, com 3 pessoas que eram meus inimigos mortais. E ele vai dizer, esse homem que se converteu, ele vai dizer o seguinte, eu tive 3 pessoas que há muitos anos atrás, na minha vida, se tornaram meus inimigos mortais. Eles acabaram com a minha vida. Eles me causaram muito danos. Eles destruíram toda a minha credibilidade na cidade. Eles eram pessoas nas quais eu não queria nunca mais ouvir falar. Mas olha o que ele diz. Ele diz que quando ele entendeu o que Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário, quando ele ouviu falar sobre a justiça de Deus, ele diz que o coração dele, a única coisa que ele sentia no seu coração, no exato momento da sua conversão, não era só o seu amor por Deus, mas era o seu amor por essas pessoas que tanto maltratou. Ele diz que a alma dele só desejava uma coisa, amar essas pessoas. Ele disse que o que mais desejava fazer naquele momento era poder encontrar com essas pessoas e expressar amor por elas. E não importando o quanto dano fosse feito, tinha sido feito na vida dele. Mas ele diz que quando Jesus Cristo entrou na vida deles, embora ele tivesse sofrido muito mal, em vez de ódio, ele diz, em vez de ódio, a minha alma ansiava por amá-lo. Aí foi-se feita uma pergunta, mas por que isso? Por que você fez isso? Aí ele diz, eu não podia entrar na presença desse grande Deus, daquele dia em diante, com esse pecado em meu coração. Olha só, gente. Ele diz assim, depois que eu descobri o amor de Deus, depois que eu entendi das misericórdias de Deus, eu jamais poderia ousar entrar na presença de Deus com ódio dessas pessoas. E olha o que ele continua a dizer. Deixa eu ver se eu consigo. Ele diz o seguinte. Ele disse, antes de eu dar o final dele, olha o que eu preciso que você entenda o que ele não disse. Esse homem não disse o seguinte, Deus, sabe quando a gente se torna cristão e não entende muito bem o evangelho? E aí uma pessoa chega para você assim, pô, você está com ódio de alguém? Então você precisa perdoar ele, ok? Ok? Ok, então perdoa. Mas normalmente a gente vê isso tão equivocadamente por meio do evangelho, que a gente diz assim, você precisa perdoar, porque se você não perdoar, você não foi aceito por Deus e não será aceito por Deus. Porque se Jesus entrou no teu coração, então você precisa perdoar, porque se você não perdoar, você não foi aceito por Deus. Não foi isso que ele disse. Na conversão desse homem, o que ele diz o seguinte, esse homem disse que eu odiava tanto esses 3 homens, mas a minha alma, por causa da grandeza de Deus e de tão grande salvação, ansiava amá-los. Assim como eu fui amado, eu queria amá-los. E ele diz assim, eu não posso entrar na presença de Deus com esse pecado que o ofenda. Isso é temor a Deus. Você está aqui hoje. Nós estamos aqui. E nós precisamos adquirir o hábito e o entendimento. E nós precisamos aprender a temer ao Senhor de tal forma que a gente não pode não chegar, não somente aqui, mas no nosso quarto em casa,
entrar na presença de Deus com pecados que o ofendem. Pecados nas quais nós sabemos. Pecados que nós não pedimos perdão e desculpa porque nós estamos com o coração duro. Mas esse homem diz assim: esses homens nas quais eu odiava, a minha alma mudou abruptamente para amá-los. Por quê? Porque eu fui amado e queria amar como ele me amou. Entende como às vezes a gente mete o pé pelas mãos na questão do Evangelho? Eu e você só estamos aqui por causa de Cristo. Mas não significa que você pode simplesmente chegar aqui cheio de ódio no teu coração, chegar aqui e ferir alguém que você ama, chegar aqui e passou a perna em alguém e olhar para aquela cruz e dizer: está tudo resolvido. Lutero diz, e eu quero reafirmar o que o Evangelho diz: você só não vai lidar com Deus, fogo consumidor, se você não entrar na presença dele por meio do Evangelho. Quando você entra na presença de Deus por meio do Evangelho, você vai dizer assim: toda vez que eu fechar meus olhos para entrar na presença de Deus, eu não quero que haja um pecado em mim que ofenda o meu Deus. Eu não quero que haja algo em mim que entristeça o meu Deus quando eu entrar na presença dele. Você está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo o que Jesus está falando comigo e com você? Entende? Por último, e eu quero terminar, não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. E eu não sei se isso aqui dá para a gente distinguir bem, mas nós vivemos numa cidade que normalmente nós parecemos uns com os outros. Os nossos carros são parecidos, as nossas casas são parecidas, algumas mudanças que não são muito significativas, mas nós somos muito bem. Então a gente não tem uma tendência, principalmente quando nós vamos para regiões mais distantes do centro urbano, a gente não vê muita diferença. A gente anda na rua, as casas são tudo parecidas. Né? Você encontra uma casa bonitinha, outra está no reboco, outra está sem. Porque brasileiro é assim, cara. A gente é muito doido, então a gente é muito parecido. Nossos carros... Mas o que o provérbio está dizendo? Não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que tema sempre o Senhor. Ele está dizendo assim, você pode viver uma vida onde você pode dizer assim: cara, não é possível, olha o que essas pessoas estão fazendo. Essas pessoas não temem ao Senhor, essas pessoas não trabalham mais do que eu, essas pessoas não cultuam a Deus como devem cultuar, e normalmente essas pessoas são mais bem-sucedidas do que eu. E Deus nem sequer toca nelas, nem sequer pensa em mexer nelas ou na sua família. Olha que coisa incrível! Olha como isso pode acontecer. Mas olha o que o texto diz. Quando você tiver algum tipo de inveja de alguém que, embora não tema a Deus, e nem ame a Deus, e nem acredite em Deus, mas é mais bem-sucedido que você, inteligente que você precisa olhar para o final desse texto. Porque ele está dizendo para você que quando você teme ao Senhor, o seu futuro será muito diferente. Olha o que diz o verso 18, não está aí. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. O que Provérbios está dizendo? Olhe lá para frente. Olhe, porque um dia todos nós vamos ser julgados diante de um justo juiz.
E toda a minha esperança e toda a nossa alegria, a minha e a tua, ela está pautada diante daquele que reina e reinará para sempre. Diante de um trono, diante do trono do maior juiz de toda a terra. E quando você estiver diante do maior juiz de toda a terra, e você não invejou os pecadores em seu coração, e pelo contrário, temeu ao Senhor, diz o verso 18, que a sua esperança não falhará. Você sempre estará com Deus e para sempre com Deus. O teu futuro sempre será diferente de tudo que você possa imaginar ou possa perceber ou vislumbrar, porque o seu futuro será completamente diferente. O que eu quero terminar e dizer para você é que há um medo da gente ser ferido, mas esse não é o tipo de temor que Deus quer que você tenha. Deus quer que você tenha um tipo de temor que você não se permite viver diante dele, ofendendo o seu coração. Há um tipo de temor que Deus quer que você tenha, é que toda vez que você entrar na presença de Deus, você queira estar livre, não porque você fechou os olhos para o seu pecado, pelo contrário, porque você confessou e entregou a Ele todo o seu pecado, e porque você está olhando para a cruz do Calvário em toda a sua vida. Então, quando você sair daqui, não importa o que você for enfrentar, não importa o que você for viver, se você começar a pensar nos atributos de Deus, então a sua vida vai ser diferente. Se você instalar no seu coração, por meio da disciplina, o temor do Senhor, ele vai afetar a sua vida. Ele vai afetar o teu coração. Eu não sei se um Deus um dia vai chegar diante de Satanás e dizer: está vendo aquele cara ali, aquela moça lá? É o melhor que eu tenho na face da terra. Porque ele me teme tanto, que o maior prazer dele é se afastar da presença do mal. Vamos orar ao Senhor. Você quer fazer isso na tua vida? Você quer temer ao Senhor de tal modo que você possa dizer assim: Senhor, eu quero poder entrar na tua presença livremente. Talvez você esteja aqui e você sempre disse que teme ao Senhor, mas nada da tua vida está mudando. Você continua fazendo as mesmas coisas que sempre fez, vivendo a mesma vida que sempre viveu. Você precisa, talvez porque o seu temor diante de Deus é porque você não esteja entendendo quem Deus é de verdade. Talvez você esteja aqui dizendo assim, esteja aqui, e você é tão obediente, porque você é obediente porque você tem medo de Deus te pegar. Mas o que Deus quer fazer com você é que você tenha um temor reverente. Você não quer entrar na sua presença com pecados que o ofenda. Esses dias uma pessoa da nossa comunidade veio falar comigo num gabinete. E ele disse: pastor, eu cometi muitos pecados na minha vida. E Deus, eu tenho a plena convicção que Deus me perdoou de todos eles. Mas eu quero confessá-los diante de você. Eu quero dizer para o Senhor tudo que eu fiz. Eu quero te dizer todas as coisas que eu cometi. Porque eu não quero mais entrar na presença de Deus. Eu não quero viver
sem que eu possa estar completamente livre em todos os aspectos da minha vida. E eu orei com ele, com essa pessoa. Orei para que ele se mantivesse firme e para que ele não pecasse mais, no sentido de repetir continuamente os seus pecados. Pedi que Deus lhe desse nova vida, que ele temesse a Deus e que transformasse o seu coração. Foi uma tarde interessante que eu vivi aqui. Eu nunca tive numa comunidade alguém que cometeu um pecado há muitos anos atrás e já se sinta perdoado por Deus e dissesse: eu queria que você soubesse. Você é meu pastor. Eu queria que você soubesse o que eu fiz na minha vida. E como eu estou arrependido disso. Eu quero estar na presença de Deus. Eu queria que você, quando fosse entrar na presença de Deus, você entrasse livre por causa de Cristo e porque você teme ao Senhor. Eu quero orar por isso. Pai querido, obrigado por essa noite. Eu sei que nós estamos diante de um tema tão controverso e tão complexo na nossa fé hoje em dia. Porque nós achamos que nós podemos entrar na Tua presença pelos nossos próprios méritos e não pelos méritos de Cristo. Mas eu peço que o Senhor mude a nossa vida. Porque qualquer relacionamento profundo com Deus muda a nossa vida moral. Transforma a nossa vida moral. Eu quero te pedir que a gente possa temer a Deus. Tudo que a gente for fazer nessa vida, a gente pense muito bem antes de fazer. Porque nós estamos diante do Senhor. Mas também porque nós o amamos tanto, que nós não queremos feri-lo com as nossas ações. Nós não queremos trazer ofensa àquele que nos perdoou e nos continua perdoando. Como diz o salmista, o teu perdão, o teu imenso perdão por mim, em mim, me faz te temer ainda mais. A tua graça, as tuas misericórdias me fazem te temer ainda mais. E é esse o tipo de coisa que a gente quer viver, Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos que nós tenhamos uma geração nesta comunidade, nesta igreja, de pessoas de fato que temam ao Senhor. De fato que possam estar diante de Ti. E que possam chegar na Tua presença livres por meio do Evangelho. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Fica com a celebração da ceia do Senhor, que nós possamos comer e beber, celebrando e temendo a Ti, Senhor. Nós te adoramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor por meio da ceia. Ele se importa comigo, me ama como um furacão, sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória,
Posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Celebramos o teu amor. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. Quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e quão grandes seus afetos por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Ele é o nosso galardão, nós somos sua porção, atraídos pela sua redenção. Se sua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e o meu coração queima por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Como Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, Jesus. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama. Nossa, Senhor, obrigado, Deus. Ele nos ama. Declare, Benício. Ele se importa comigo, me ama como um furacão que se move pelo seu vento de misericórdia. Quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és
e quão grandes seus afetos por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Respondemos ao seu amor. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Ele é o nosso galardão, nós somos sua porção, atraídos para sua redenção. Se sua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e o meu coração queima por dentro do meu peito. Eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Ele é o nosso galardão, Ele é o nosso galardão, nós somos sua porção, atraídos pela sua redenção. Se sua graça é um oceano, estamos afundando. Então o céu se encontra com a terra como um beijo, e o meu coração queima por dentro do meu peito. E eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. Ele nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto. O Cordeiro que ressurgiu, minha justiça.
justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. O justo Salvador morreu. Sou tentado a desviar. Se sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim, contemplo os céus e vejo então aquele que o justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo Santo Deus que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro, vejo o Cordeiro que surgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça. Vamos terminar declarando isso. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Amém. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos para casa. Nosso coração agradecido ao Senhor pela sua palavra hoje à noite. Que Ele possa nos fortalecer e nos guiar nesses dias que virão. Amém. Senhor, muito obrigado. Te agradecemos porque o Senhor esteve conosco. O Senhor está aqui conosco. O Senhor falou ao nosso coração, trazendo a Tua verdade, Senhor. Aplica pelo poder do Teu Espírito Santo essa verdade dentro de nós, para que nós possamos sair daqui e nos dias que virão, que nós possamos, como o pastor ministrou, que nós possamos meditar nos Teus atributos e ao olhar para o Senhor, meditar no Senhor, aprender do Senhor, ser transformados.
Muito obrigado, Senhor. Leva-nos debaixo da Tua paz, da Tua graça, para as nossas casas, para os nossos entes queridos. Abençoa, Senhor, o grupo que está lá no acampamento, Senhor, que eles tenham uma noite abençoada. Nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos pequeninos, que eles sejam ministrados pelo poder do Teu Espírito Santo lá naquele lugar. Forja, Senhor, o caráter dessas crianças. Forja, Senhor, cada um deles, cada menino, cada menina, para que eles sejam uma geração, façam parte de uma geração que teme ao Senhor. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz. Que Deus o abençoe.